Olá, boa noite pessoal. Aqui quem fala é o professor Abdinardo e a aula de hoje será sobre análise fatorial. Então, toda vez que vocês forem utilizar análise fatorial é quando você está querendo fazer o agrupamento de variáveis. Então, tal como na aula passada vocês viram que a análise de conglomerados ela agrupa observações, ou seja, ela agrupa casos, a análise fatorial aqui será utilizada para fazer agrupamento de variáveis. Em que situação você utilizará isso daí? Quando você quer reduzir variáveis para uma determinada dimensão. Por exemplo, vamos admitir que você queira descobrir quais são as variáveis que determinam o nível de felicidade de uma pessoa. Não tem como se medir felicidade a partir de uma única variável. Ou seja, a felicidade ela é o que nós chamamos de variável latente, ou seja, ela é a variável que você não consegue enxergar diretamente. E a partir de variáveis que você consegue enxergar diretamente, você vai tentar medir o grau de felicidade dessa pessoa. Logo, a partir de variáveis observáveis, nós vamos tentar encontrar uma variável não observável. Então, na área de psicologia, na área de comportamento, na área de marketing, o uso da análise fatorial é bastante empregado. Então, para o nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui do banco de dados Kaggle o teste para os 5 tipos de personalidade que foi aplicado para mais de 1 milhão de pessoas. Então, se vocês observarem aqui, o banco de dados ele possui quase 400 megabytes. Então, eu peguei uma amostra desse banco de dados para nós fazermos a nossa aula de hoje. Mas quem quiser ter acesso ao banco de dados completo, aqui está a informação. Okay? Esse banco de dados aqui. Então, no nosso exemplo, que vocês já receberão o arquivo já no formato SAV, então vocês encontrarão aqui 50 variáveis, certo? E o total do banco de dados que vocês trabalharão para hoje, ele é de 1.070 observações. Então, ou seja, eu fiz um sorteio aleatório de aproximadamente 0,1% do banco de dados original. Para análise fatorial, é mais do que suficiente. Então, a primeira dica de ouro para quem for trabalhar com análise fatorial. Para cada variável que você for trabalhar, então as variáveis estão aqui nas colunas, então para cada variável que você for trabalhar, você deve ter, no mínimo, 5 observações válidas. Então, se eu tenho 50 variáveis, eu tinha que ter, no mínimo, 250 questionários válidos. E quando eu falo questionário válido, é questionário sem nenhuma resposta perdida. Porque na análise fatorial, se você tem uma resposta perdida, praticamente você perde o questionário todo. Ainda que você queira substituir aquele valor perdido pela média. Porque para análise fatorial, aquele questionário não servirá de nada. Então, muito cuidado com isso. Então, se entregar para o entrevistado, após receber o questionário, cheque se ele respondeu todas as questões de maneira adequada. Então, qual é a outra característica da análise fatorial? É que normalmente as variáveis elas são numéricas. Então percebam que todas elas estão do tipo escalares aqui. E aí, ao lidar com essas variáveis, vocês deverão empregar algum tipo de escala. Normalmente, a escala empregada é a escala de Likert. No banco de dados, ele acompanha aqui um arquivo que também estará disponível no Moodle, que esse arquivo ele explica como foi construído o banco de dados e o que é que significa cada variável. E aí, o agrupamento dessas variáveis te dirá que dimensão está sendo tratada. Então, como ele fala em 5 grandes dimensões, então temos aqui uma, que é xt, temos a segunda com EST, temos a terceira com AGR, temos a quarta que é CSN e temos a quinta que é a OPN. Então, inicialmente só temos 5 dimensões e são 50 variáveis, então cada dimensão possui a priori 10 variáveis. Então, ao fazer a análise fatorial exploratória, que é o foco da aula de hoje, existe também a chamada análise fatorial confirmatória, que aí, num outro momento, eu posso explicar para vocês para que serve.
Então, a análise fatorial exploratória ela parte do princípio de que você não sabe como é que essas variáveis vão se agrupar. Aqui o exemplo ela já diz como elas vão se agrupar inicialmente. Mas vamos supor que a gente não saiba como é que essas variáveis vão se agrupar, ou seja, que dimensões elas vão construir. Então, esse é o propósito da análise fatorial exploratória, descobrir como essas variáveis vão se agrupar e que tipo de dimensão, fator ou construto elas vão revelar. Dito isso, como é que a gente roda no SPSS? Então, vocês viram aqui no menu Analisar, Redução de dimensão, Fator. Esse é o caminho para você rodar a análise fatorial no SPSS. Clicou aqui. Aí vai aparecer uma janela no qual vai te pedir como é que você deve fazer a parametrização. Então, inicialmente, vamos selecionar todas as variáveis. Lembrando, elas devem ser todas escalares, elas devem ser baseadas numa escala. E todas devem seguir a mesma escala. Do contrário, o resultado da tua análise fatorial não vai funcionar. Transfiro todas as variáveis para aqui, para o campo Variáveis. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão preencher a partir clicando cada um desses botões aqui. Então, o primeiro botão, ele diz a respeito dos aspectos descritivos do banco de dados. Então, eu vou pedir que ele me mostre o cálculo da sua estatística descritiva e qual é a solução inicial. Dentro dessas opções aqui, dentro de todas essas opções que vocês estão vendo aqui, a mais importante delas é essa última aqui, que é o teste de esfericidade de Bartley e o KMO. Porque esse teste é que vai dizer se você vai continuar ou não realizando a sua análise fatorial. Então, em relação ao KMO, que é o que ele vai te dar a qualidade da amostra, o valor do KMO ele tem que ser acima de 0,5. Se ele for abaixo de 0,5, você não tem uma amostra adequada para realizar uma análise fatorial. Então, acima de 0,5. E o teste de esfericidade de Bartlett, ele vai calcular se o teu banco de dados, no final das contas, se ele é uma matriz identidade. Então, fazendo uma pequena revisão do ensino médio, o que é uma matriz identidade? Então, saiba que todo banco de dados é uma matriz. E a matriz identidade é aquela cujo determinante é igual a 0. Então, a hipótese nula ele parte do início de que a tua matriz ela é uma matriz identidade. Nós vamos tentar rejeitar essa hipótese. Então, se ela for uma matriz identidade, também você não pode realizar a análise fatorial. Se ela não for uma matriz identidade, você consegue realizar a tua análise fatorial. Clique em continuar. Próximo botão vem de extração. Então, o método mais usual, apesar de todas as opções que o SPSS nos dá, é a da análise de componentes principais. Normalmente a gente trabalha com a matriz de correlações, porque a matriz de correlações ela é parametrizada entre -1 e 1, diferentemente da matriz de covariância, que ela vai de menos infinito a mais infinito. Então, focamos em matriz de correlações. Aqui eu peço para ele mostrar minha solução do fator não rotacionado, que era para eu ver como ela ficará antes de eu fazer a rotação. E aqui eu clico para também mostrar o gráfico de sedimentação, que ele ajuda a gente a descobrir qual é o número final de fatores que eu devo trabalhar. Uma outra proposta que vocês devem manter é em relação à forma de extração dos fatores, que na literatura eles chamam de eigenvalues. Então, normalmente eu só vou querer fatores cujo eigenvalue seja acima de 1, que é quando o fator consegue explicar todo o conjunto de variáveis. Quando o eigenvalue é menor que 1, isso significa que a variável explica mais que o próprio fator. Então, ele não é escolhido. E quando você estiver lidando com amostras grandes, você coloca as iterações em torno de 50. Talvez ele vá precisar fazer mais processamento. Clique em continuar. Depois você vai no botão rotação. E aqui é que isso vai depender da tua forma de análise, ou seja, vai depender da tua hipótese construída no referencial teórico.
Existem basicamente dois grandes grupos. O grupo que ele admite a ortogonalidade, ou seja, quando você vai trabalhar com essa ortogonalidade, você está admitindo que as dimensões não são correlacionadas. E tem também quando essa ortogonalidade ela é oblíqua. Então, no momento que ela for oblíqua, ela admite que os fatores serão correlacionados. Então, isso depende do teu pressuposto teórico. Para o nosso exemplo, eu vou admitir que os fatores não são correlacionados, ou seja, eu vou admitir que as dimensões de personalidade são distintas. Então, eu clico aqui no modelo Varimax, que é o que admite isso. Se teu modelo admitir que as dimensões são correlacionadas, ou você pode utilizar o oblimin direto, ou você pode utilizar a proporção máxima. Feito isso, mantenho que eu quero enxergar a minha solução rotacionada e mais uma vez aqui eu coloco em 50 o número de iterações. Clico em continuar. Em relação às pontuações, caso eu quisesse salvar a pontuação da dimensão, eu escolheria uma dessas opções. No momento, não nos interessa. E em opções, eu marco aqui. Por isso que eu falei que não deve ter dados ausentes, porque senão eles vão ser excluídos. E essa é a opção padrão do SPSS. E aqui no formato da exibição do coeficiente, eu vou pedir para eles classificarem por tamanho, ou seja, do mais importante para o menos importante. E eu vou pedir para eles ocultarem as variáveis cuja correlação entre a variável e a dimensão seja abaixo de 0,40. Clique em continuar. Feito isso, vocês parametrizaram a análise fatorial. Agora basta clicar em OK. Clicou em OK, o SPSS vai te dar um conjunto de resultados. Então, vocês observando aqui, ele tem a média de respostas da variável e aqui o desvio padrão e quantas respostas válidas estavam lá. Vejam que o banco de dados inicial era de 1070, mas de respostas válidas só caíram para 1065. Então, ou seja, eu tinha questionários que tinham respostas variáveis não respondidas, logo elas foram eliminadas. Por isso tem que tomar esse cuidado. Então, o primeiro teste que é feito aqui é o teste de esfericidade de Bartlett e o KMO. Veja que o KMO foi acima de 0,5, portanto, minha amostra é adequada para ser feita a análise fatorial. E veja que a significância do teste de Bartlett é abaixo de 5%, ou seja, eu rejeitei a hipótese nula de que meu banco de dados é uma matriz identidade. Portanto, eu tenho uma amostra adequada para realizar a análise fatorial. Então, a próxima tabela, ele vai te mostrar aqui a relação de comunalidades. Então, aqui ele está admitindo, inicialmente nessa coluna, que cada variável poderia ser um fator. E após a extração, ele mostra qual seria o resultado final da variável. Então, você veja que todas essas variáveis sozinhas, elas não se tornam um fator. Então, por isso de se continuar também a análise fatorial. Porque, observar delas, nenhuma delas é um fator sozinha. Dando continuidade, essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês é extremamente importante, porque é ela que nos diz quantos fatores existem. Então, veja que inicialmente eu estou trabalhando com 9 fatores. Certo? E aí você me diz, professor, mas a teoria inicial só falava de 5. Para você ver o que é que acontece com a análise fatorial. Porque às vezes uma teoria, uma hipótese inicial pode não ser confirmada com os dados. Ou seja, para essa amostra, são 9 fatores que existem, não 5. E aí nós veremos mais para frente se isso vai continuar. E que esses 9 fatores explicam cerca de 56% da variância. Normalmente a literatura fala que essa variância explicada tem que ser no mínimo de 60%. Mas há situações em que eles aceitam acima de 50%. Então vai depender da tua perspectiva teórica que você vai trabalhar. Mas o ideal é que esse resultado seja acima de 50%.
Dando continuidade. Aqui está o resultado do gráfico de sedimentação, que também ele é conhecido como scree plot, ou, se você preferir, o elbow plot, que seria um gráfico de cotovelo. Então, quando é que você descobre, olhando para esse gráfico, qual é o número máximo de fatores que deverá ser extraído? Justamente quando ocorre essa junção aqui. Ó. Então, aqui é como se fosse o braço e aqui o antebraço. Então, na hora que o braço se transforma em antebraço, aí você define qual é o número ideal de fatores. Então, veja só, aqui ele, pelo eigenvalue, ele me sugere 9 fatores, mas pelo gráfico de sedimentação ele está me sugerindo em torno de 7 fatores. Então, 2 fatores serão eliminados. Continuando a análise, aqui está o meu resultado original, quando os dados não estão rotacionados. E para que serve a rotação? A rotação serve para o seguinte, é que uma variável só pode pertencer para um único fator. Uma variável não pode pertencer a mais de um fator. Caso a variável pertença a mais de um fator, ela deverá ser eliminada. Então, ela é eliminada depois de que se faz a rotação. Então, você não vai prestar atenção nessa matriz de componentes, mas sim você prestará atenção na próxima matriz de componentes, que é a matriz de componentes rotativa, rotacionada. Então, na hora que você chegar nessa tabela, você vai ter que identificar, e aí eu sugiro vocês anotarem ou no papel ou no bloco de notas, quais são as variáveis que aparecem em mais de um fator. Por exemplo, nós estamos observando aqui que a variável xt6 ela aparece tanto no fator 1 como no fator 7. Então, nessa situação, você tem que anotar e dizer que ela deverá ser eliminada. E aí você fará essa checagem em toda a tabela. Então, você perceba que haverá mais de uma variável que será eliminada. Por fim, essa matriz de transformação do componente é justamente eu fazendo a análise da covariância entre os próprios fatores, que para fim de análise propriamente dita, ela não é muito importante. Ela não é fundamental para você concluir a tua análise fatorial exploratória. Então, como eu havia dito, você anota aqui num bloco de notas, e aqui após a primeira rodada, vocês estão observando que essas variáveis deverão ser eliminadas. Então, após a primeira rodada, eu deveria eliminar 3, 6, 8 variáveis. E aí, eliminando essas variáveis, eu rodo novamente a análise fatorial. Então, para o nosso exemplo aqui, vocês percebem que eu tive que rodar 6 vezes a análise fatorial para poder chegar no resultado final. Ou seja, eu tive que eliminar 15 variáveis. Então, eu vou mostrar para vocês aqui já o resultado final, que eu deixei aqui pronto. Então, o meu resultado final da análise fatorial é esse daqui. Ó. Então, a tua análise fatorial só termina quando as variáveis só pertencem a um único fator. Então, perceba que aqui elas só pertencem a uma única dimensão. Percebam aqui que ela pertence a uma única dimensão, e assim vai até o final. Então, eu tenho aqui uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, e aqui a minha quinta dimensão, ela se dividiu em 2. Certo? Outros critérios que você deverá utilizar para eliminar. Caso a dimensão, fator ou construto só tenha uma única variável, aquela variável também deverá ser eliminada. Feito isso, acabou a análise fatorial? Não. Entendeu? Uma vez que você descobriu isso daqui, você deverá testar o quão confiável é a dimensão para explicar o conjunto de variáveis. E aí nós realizamos o que nós chamamos de análise de confiabilidade. Então, como é que você faz a análise de confiabilidade? Você vem aqui em analisar, escala, análise de confiabilidade. Então, esse é o caminho para você testar se aquela tua dimensão ela é
confiável para poder explicar o conjunto de dados. Clicou aqui em análise de confiabilidade. Você precisará saber quais são as variáveis que vão pertencer à dimensão final. Olhando aqui na minha análise, em relação à dimensão EXT, somente a variável 6 foi eliminada. Então, eu seleciono aqui todas as variáveis da EXT e desmarco a 6. Transfiro para cá, clico em estatísticas e eu marco essas 3, que para análise básica é o que interessa. Clique em continuar e clique em OK. Para que a análise do teste de confiabilidade seja adequado, o alfa de Cronbach ele tem que ser acima de 0,6. E aqui você viu que o alfa de Cronbach ele deu negativo. E aí você me pergunta, professor, mas por que deu negativo? Porque se você voltar aqui para a análise fatorial, na matriz de componentes rotacionada, você perceberá que dentro da dimensão existem... O que significa esses números, no final das contas? É a correlação entre a variável e a dimensão. Então, no momento que você tem a correlação negativa, você tem aquele resultado negativo no alfa de Cronbach. E aí você me pergunta, professor, eu tenho que eliminá-la? Não, você tem como corrigir isso. O que é que isso está significando? Está significando que essa variável ela tem uma correlação negativa com a dimensão. Isso significa que a escala está invertida. Então, para você ter uma análise correta da dimensão, você vai ter que desinverter a escala. Então, como é que você faz isso? Muito simples. Você verá aqui no banco de dados de que a escala varia de 1 a 5. Então, agora eu tenho que inverter. O que é inverter? No momento que o entrevistado respondeu 1, de fato, a resposta dele é 5. E aquele que respondeu 5, de fato, a resposta dele é 1. Então, como é que você faz essa inversão? Você vem aqui em transformar, calcular a variável. E aí você fará o seguinte. A primeira variável que eu deveria transformar é a EXT4. Então, eu vou criar aqui um novo nome para ela, que é EXT4N, que seria de novo. E aí, que equação eu vou criar? Como a escala varia de 1 a 5, então eu preciso ter um número, uma constante, que garanta que eu tenha os mesmos números. Então, essa constante normalmente é o maior valor mais 1. Então, como o meu maior valor é 5, 5 mais 1 vai ser igual a 6. Menos, você clica aqui em EXT4, que é a variável que eu quero inverter. Na hora que você clicar em OK, ele vai realizar o cálculo. E aí, se você for no banco de dados, onde está a variável em si, você for lá no final, você encontrará aqui, ó, EXT4N. Então, você vai observar que o maior valor é 5. Se você tiver curiosidade, o menor valor vai ser 1. Então, só para uma questão de formatação, não esquecer de que ela tem que ser escala. E aqui, como são números inteiros, eu não preciso do valor decimal. E aí ela fica no mesmo formato das outras variáveis. E aí, feito essa correção, aqui eu já fiz essa correção, vou mostrar no exemplo aqui para vocês. Feita essa correção, você roda novamente o teste de alfa de Cronbach. E aí, eu rodar novamente para todas as variáveis corrigidas, aí você verá ó, que antes era negativo, agora ele passou a ser positivo. Entendeu? Então, nessa primeira escala, eu tive que inverter todas essas 4 variáveis aqui. A EXT4, EXT2, EXT10 e EXT8. E aí percebam que o valor, aí sim o resultado está de acordo com o que eu espero. Que ele está acima de 0,6. Então está 0,878, que é um valor bastante considerável. Mas isso depende para a área que você vai submeter teu resultado. Por exemplo, tá certo? Tem certos journals em psicologia que eles só aceitam se o alfa de Cronbach for acima de 0,9. Em alguns casos, acima de 0,95. Na área da administração, ele já estando acima de 0,7, para um estudo exploratório ele é aceitável, e estando acima de 0,8, para um estudo já mais consolidado, ele também é aceitável.
E aí você deverá repetir esse teste para cada dimensão. Aqui tem a estatística descritiva, perceba aqui, ó, média e desvio padrão. E aí, por fim, ele vai me dar essa tabela. Que é a tabela que diz o seguinte, principalmente essa última coluna, se eu excluir a variável, ou seja, se eu excluir uma dessas variáveis, o resultado do alfa melhora. Então, se vocês observarem lá, deu 0,878. Mas se eu excluir qualquer uma das variáveis, aqui você percebe que o alfa não melhora, ele piora. Então, no final das contas, essas variáveis devem permanecer. Certo? Por fim, pessoal, não se esquecer que quando você encontra cada uma dessas dimensões, você deverá atribuir um nome. E aí o nome da dimensão ela vai estar muito ligada com o contexto das variáveis que você trabalhará. Então isso depende muito do seu contexto de análise. Então é isso, pessoal, a aula de hoje. E qualquer dúvida é só me contatar.